tudo bem? Eu sou o Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui na TV Ponto Terra, www.pontoterra.org.br. Voltamos agora em 2014 com gravações, com programas Ecologia e Cidadania. Meus cumprimentos, bom 2014 para você, para Ponto Terra, para nós, para Belo Horizonte, para Minas, para o Brasil e para o mundo. 2014 mais sustentável, mais saudável. E nós temos a alegria de estarmos recebendo aqui hoje na TV Ponto Terra uma figura muito importante no ambientalismo mineiro, eu diria que no ambientalismo brasileiro, pela sua história, pela sua trajetória e pela sua permanente luta em defesa do meio ambiente. Nós recebemos aqui hoje a figura do Alisson José Coutinho, que vem nos visitar. Alisson Coutinho só, né? Alisson Coutinho, está ótimo. Conta para nós aqui a sua formação lá atrás, na Universidade Federal de Viçosa, Alisson. Pois é, Ronaldo, eu me formei em 79 na Universidade Federal de Viçosa, né, em zootecnia. Após esse período, eu tive uma passagem pela iniciativa privada, na época a Cesita, Florestal a Cesita, que depois se tornou a Cesita Energética. Tive uma experiência também numa fazenda no norte de Minas, mais especificamente em Guanambi, né? Uma fazenda de pecuária e de algodão muito grande, e quando em 82 recebi o convite para assumir um projeto de criação de animais nativos em Manaus, no Amazonas, no estado do Amazonas. E para lá fui e permaneci durante 4 anos. Coragem, Alisson, você foi para a Amazônia? Mas era uma... Aliás, o fato de trabalhar com o projeto de algodão, de uma certa forma, determinou. Eu estava me sentindo um zootecnista um pouco frustrado, né, por não estar trabalhando especificamente na área, e esse apelo de cuidar de animais silvestres num grande laboratório ao ar livre, né, que é a Amazônia, me seduziu. E foi uma experiência fantástica, né? E aí, naquela época, ainda era o IBDF, né? E local onde permaneci, depois da criação do IBAMA, durante 32 anos. Né? Tendo sido, nesse período todo, superintendente por 3 vezes aqui em Minas Gerais, fui diretor da diretoria de ecossistemas em Brasília e também tive uma passagem de 6 anos como interventor do IBAMA, onde tinha alguma dificuldade, denúncias, etc. Eu era convocado e assim foi no Pará, em Belém, fui no Rio de Janeiro e na Superintendência do Distrito Federal em Brasília. Para que vocês tenham conhecimento, eu falei da experiência e também da competência do zootecnista e do ambientalista Alisson Coutinho. Ele deu aqui apenas um pequeno resumo e nós vamos conversar sobre isso aqui. Alisson, vamos voltar lá em 1989, governo Sarney, quando o IBDF, a SEMA, a SUDEP e a SUDEVIA, se for o seu interesse, depois você manda um e-mail para a gente explica essa sopa de letrinhas toda que nós estamos falando aqui. Se agruparam no IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 89. O que se verificava naquela época é que haviam pelo menos 4 organizações, né? A Secretaria Especial de Meio Ambiente, que corresponde hoje ao Ministério do Meio Ambiente, a Superintendência do Desenvolvimento da Eveicultura, que é a borracha, a seringueira, a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, que era a SUDEP, e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que era o IBDF. O que se verificava é que havia uma disputa muito grande por recursos e, na maioria das vezes, trabalhos sendo feitos de forma dobrada, né? Ou seja, faziam a mesma coisa, às vezes 2 ou 3 instituições. Ficou muito famoso na época de quem era a competência do jacaré, né? Se era da SUDEP ou se era do IBDF. Dependia da posição que o jacaré estivesse. Se estivesse na terra era do IBDF, se estivesse na água era da SUDEP. Se estivesse com meio corpo na água, meio corpo na terra, de quem que ele era? Ninguém agia. Né? Ninguém agia. Então, por conta disso, e para resolver e entre, né, uma enormidade de problemas, nessa superposição de tarefas, foi criado num único órgão, que foi o IBAMA, né, para racionalizar, inclusive do ponto de vista de recursos, né, e gestão ambiental, os nossos enormes atributos ambientais. Isso foi, à época, aplaudido, inclusive pela comunidade científica internacional, né, esse modelo de
congregar todas as instituições que de uma forma ou de outra operavam no meio ambiente, né, numa única instituição. E foi criado o IBAMA. Alguns anos depois, já agora na década de 2000, esse IBAMA que vem lá de 89, depois nós vamos fazer o comentário do aniversário do IBAMA, houve uma cisão. O IBAMA se transformou, continuou o IBAMA, e foi criado também o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Exatamente. Conta para nós. Além disso, antes do ICMBio, foi criado o Serviço Florestal Brasileiro. Também. Eu posso dizer que foi um movimento contrário àquele de 89, né, quando elas começaram a se separar. Particularmente não gosto, eu prefiro o modelo IBAMA, Sim. congregando tudo, né? Mas, enfim, foi criado o Serviço Florestal Brasileiro e, a coisa de 5, 6 anos atrás, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Qual que é o papel do ICMBio? O ICMBio, ele cuida das unidades de conservação, cuida da pesquisa na área de fauna, né? Ele é responsável por, principalmente, gerir as unidades de conservação no território nacional, né? E, além disso, toda a questão relacionada à fauna, do ponto de vista de conservação, não os criadouros, né, que aí continuou com o IBAMA, mas do ponto de vista da pesquisa, espécies ameaçadas de extinção, é responsabilidade do Instituto Chico Mendes. Eu queria agora um depoimento histórico do Alisson Coutinho, que passou toda a sua trajetória pública, com competência, de um bom gestor público que foi, né? O IBAMA comemora agora, em fevereiro de 2014, exatos 25 anos. Ora, nós sabemos, eu também sou do mundo do ambientalismo, né? Muitas dificuldades, algumas mazelas, você foi obrigado a fazer algumas intervenções, mas também muita coisa a comemorar. 25 anos do IBAMA, Alisson Coutinho. Eu acho que, ao par dessas dificuldades, que eu tive a oportunidade de tentar resolvê-las como interventor, nós tivemos ganhos muito grandes, né? É notório a melhoria da gestão ambiental no Brasil. Nós vivemos picos que, de uma certa forma, acompanha, pensando na floresta amazônica, que é uma vitrine muito importante, né? Se a gente lembrar bem, a gente vive picos de aumento de desmatamento com reduções de desmatamento. Há 2 anos atrás, o desmatamento na Amazônia, por exemplo, beirou a legalidade, ou seja, foi desmatado aquilo que é liberado legalmente, né? Tivemos um pico crescente ano passado, mas está bem sob controle, na média diminuiu muito, e eu diria que isso foi fruto de avanços tecnológicos, né, de observação, de monitoramento, feito pelo IBAMA, entre outras áreas. Diria também que na área de licenciamento ambiental de competência federal, o IBAMA evoluiu muito, né? A gente poderia citar outras situações, a fiscalização de uma maneira geral, não restrita à Amazônia, mas com uma ênfase muito grande lá e não podia ser diferente, ela evoluiu muito nos outros estados também, né? Sempre lembrando e respeitando as competências federais para isso. Eu queria fazer um desafio a você, nosso internauta. Você sabe onde que é a sede do IBAMA aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte? Nós não vamos falar aqui agora, até para provocar uma certa curiosidade, uma certa pesquisa, uma rápida pesquisa, por sua parte. Agora vamos para os tempos de hoje, né? Você já está aposentado no IBAMA, todo mundo achando que você fosse descansar, qualquer coisa assim, mas o combatente, o combativo, Alisson Coutinho continua na luta. Conta essa para nós, Alisson. Conto sim, com muito prazer, Ronaldo. Eu acho que eu completei e fechei um ciclo no IBAMA depois de 32 anos, né? Tendo passado por todas essas etapas e locais que eu citei há pouco, eu continuei, me aposentei em fevereiro, né, de 2012, né, já tem 2 anos e pouco, mas me sentia, como me sinto, muito pronto para continuar nessa luta na área ambiental. E pensando nisso, e também em conciliar toda essa experiência adquirida ao longo dessa trajetória, nós pensamos, é uma coisa quase que inevitável para quem teve uma trajetória dessa, numa consultoria ambiental. O IBAMA ele se caracteriza por, eu até brinco, quem não tem aptidão para gerir conflitos, não vá para o IBAMA, porque esse conflito é permanente, a vida inteira, né? E não podia ser diferente. Quando você se contrapõe, de um lado, interesses privados com interesse difuso, coletivo, que é o meio ambiente, que interessa a todas e é um direito de todos, os conflitos são inevitáveis. Então, a vida inteira gerindo conflito.
e muita experiência adquirida também na área de licenciamento ambiental. Alisson, só um pouquinho, eu queria falar exatamente um pouco sobre isso, porque o Alisson tem experiência e tem competência, né? Aposentou-se e veio agora para o nosso caminho, nós vamos conversar. Existem até livros sobre essa questão de negociações ambientais, que é uma questão muito complicada. Nós temos um amigo comum, Irã Firmino, que costuma brincar comigo, dizendo que meio ambiente deve dar voto, que eu fui eleito diversas vezes, só que o meio ambiente não dá voto. O meio ambiente é uma administração constante de conflitos, de interesses, direitos difusos, qualquer coisa assim. Mas então, Alisson, eu fiquei sabendo que você montou, junto com 2 sócios, uma empresa de consultoria. Qual é o nome dessa empresa? O nome da empresa é Sempre Viva Consultoria Ambiental e Sustentabilidade Limitada. Aí houve uma confluência de fatores muito positivos, né? Nós nos encontramos 3 amigos contemporâneos de Viçosa. Quem os 3? Alisson Coutinho, 1. Alain Afonso Aze. 2. E Humberto Pimenta, né? Filho da jornalista Pimenta, famosa Pimenta. Famosa, escreveu muito aqui em Belo Horizonte. Demais a conta. E nós, os 2 são agrônomos e eu sou zootecnista com toda essa experiência ambiental. E foi contemporâneos de Viçosa. Aí nos encontramos depois de 30 anos sem nos vermos, né? Vistas, assim, encontros muito esporádicos a cada 10 anos, quer dizer, nos encontramos 2 ou 3 vezes durante todo esse tempo. E aí os 2 também na mesma situação minha, falaram, vamos continuar trabalhando? Claro, vamos continuar trabalhando. Vamos aproveitar essa experiência toda que nós adquirimos. O Alain foi chefe da carteira agrícola do Banco do Brasil por mais de 20 anos. O Humberto foi pesquisador da EPAMIG. Então, são 2 agrônomos e um zootecnista com ampla experiência. Falaram, bom, e o nome da empresa? Como é que a gente vai fazer? Aí começamos a pesquisar. E a situação nossa de aposentado nos levava à seguinte reflexão. Bom, nós estamos aposentados e eu detesto a palavra inativo. Né? Dá uma impressão de acabou, né? Sim. Acabou. Então a gente tem que ficar sempre vivo. Aí a sempre viva, que é uma flor que mesmo depois de colhida permanece viva do ponto de vista de ornamentação, né? Daí o nome dela, né? Nome. Por isso mesmo ela chama sempre viva. E fomos fazer uma pesquisa, né? Se havia já comprometimento desse nome. E para nossa felicidade, sempre viva ambiental não estava comprometida. E aí foi imediato. Tá, existe Sempre Viva com outras finalidades aí da iniciativa privada. Alisson, vocês são 3 sócios, cada um com a sua especialidade, embora os 2 sejam engenheiros agrônomos, vocês zootecnistas. O foco principal, os 2 focos principais da Sempre Viva Consultoria Ambiental e Sustentabilidade. Falei certo? Certíssimo. Então passei na prova aí. Que não é nenhuma novidade com essa memória privilegiada, né, Ronaldo? A Sempre Viva, ela procura abordar um assessoramento empresarial, né, principalmente de empreendimentos na sua fase inicial, na concepção e localização. Também por força dessa experiência adquirida no IBAMA, era muito comum, era praticamente o dia a dia, os licenciamentos ambientais terem uma enormidade de dificuldades, de problemas, de necessidade de informações complementares em virtude de um início mal concebido e mal localizado do empreendimento. Então, a gente pretende, e já está fazendo isso, esse assessoramento empresarial, né? Além disso, todos os programas de regularização ambiental de um empreendimento, na medida mesmo que ele esteja implantado, ele tem conflitos, né? Que nós nos referimos há pouco. A Sempre Viva se coloca também nesse campo para ajudar a assessorar o empresário nesses conflitos. Tudo aquilo que diz respeito ao licenciamento ambiental do projeto, mesmo elaboração de estudo de impacto ambiental, ainda que a gente não tenha equipe para isso, mas nós temos parcerias com outras entidades, né? Até planos de manejo de unidade de conservação, nós temos parceria com organizações já instaladas, estabelecidas, mas que nesse compartilhamento e nesse somatório de experiências, né, a gente consegue fazer um trabalho com muita qualidade. Site da Sempre Viva? Site da Sempre Viva, sempreviva-ambiental.com.br. Queria conversar sobre uma coisa muito importante que aconteceu na legislação ambiental brasileira, pelo menos na minha visão. Eu diria que é quase que uma revolução positiva nessa área rural, nessa área das antigas fazendas, né? É o chamado CAR, Cadastro Ambiental Rural. Na minha visão, Alisson, é uma revolução positiva. Mas você do ramo, conhece mais do que eu, a sua visão do CAR e aonde que entra Sempre Viva no CAR?
O cadastramento ambiental rural ele foi possibilitado, né, por meio do novo Código Florestal. Eu acho que foi sim uma revolução, você tem razão. Ele vai permitir uma gestão ambiental das propriedades rurais, né, que em última análise é o território nacional, de uma forma muito mais eficiente. Porque a partir do momento em que a pessoa regularizar a sua propriedade dentro desse cadastro, ao fazer o cadastro, e verificar que, por exemplo, ela não dispõe de reserva legal adequada, em percentual, área de preservação permanente, enfim, toda a história ambiental da propriedade, ela tem que estar relatada nesse cadastramento, e aí, dependendo de onde ele está deficiente, ele tem que fazer a regularização ambiental, que é o PRA, o Programa de Regularização Ambiental, que é atrelado ao cadastramento ambiental rural. Eu diria que a partir do momento em que toda essa base de dados estiver instalada no Brasil inteiro, alcançando todas as propriedades, nós temos elementos, informações fundamentais e suficientes para fazer uma gestão ambiental do território nacional ímpar, né? Da melhor qualidade. Então, tem aspectos muito interessantes, Ronaldo. Por exemplo, a pessoa que não tem a reserva legal, no percentual exigido por lei, ele pode compensar isso de algumas maneiras. Ou ele, dentro da propriedade, destinar a sua reserva legal, ou ele pode comprar cotas de reserva ambiental que vão ser disponibilizadas numa bolsa. Já existe, inclusive, a Bolsa Verde, a BVRI, operando nessa área com muito sucesso, né? Você pode compensar isso ou comprando cotas de reserva ambiental de quem tem excedente, tanto no modelo de servidão florestal, que é muito vinculado aos projetos lineares, linha de transmissão, etc., ou de alguém que tenha excedente de reserva legal, ultrapassando os percentuais exigidos por lei, ele pode comercializar nessa modalidade esse excedente, ou se você é detentor de uma propriedade rural dentro de uma unidade de conservação de domínio público, né, que não foi ainda regularizado, não sofreu regularização fundiária, você pode vender na forma de 1 para 1, ou seja, 1 hectare da sua propriedade dentro de um parque nacional, por exemplo, que não foi regularizada, você pode vender dentro dessa bolsa, desse mercado, 1 hectare como cota de reserva ambiental. Eu estou citando isso porque eu considero muito relevante, mas você tem outras possibilidades. É um instrumento legal através de uma lei federal que já repercute aqui em Minas, e aqui em Minas você pode procurar a SEMAD, procurar o Instituto Estadual de Florestas para regularizar a sua propriedade rural. Eu volto a dizer que eu acho que foi uma revolução do ponto de vista ambiental na área rural de Minas e do Brasil. Eu queria lembrar a você que no dia 27 de março, a Ponto Terra vai comemorar seus 14 anos de existência, realizando um evento lá na faculdade FUMEC sobre a questão da mobilidade urbana. Você acessa o site da Ponto Terra, pontoterra.org.br, e vê lá as maiores informações. 14 anos da Ponto Terra, então, no dia 27 de março, lá na FUMEC, com um ciclo de palestras sobre mobilidade urbana. Alisson Coutinho, muito obrigado a você, felicidades lá na Sempre Viva. Muito obrigado, Ronaldo. Eu só queria complementar. Complementa? A Sempre Viva, nessa última parte do cadastramento ambiental rural, por conta desses dois profissionais com larga experiência, ela se coloca também na prestação de serviço de regularização ambiental da propriedade. Nós conversamos aqui com Alisson José Coutinho, que tem experiência e tem competência na área ambiental, na área florestal, como gestor público, e agora também na iniciativa privada. Nós queremos agradecer o Alisson a presença e agradecer a você também. Fique sempre com a gente, Ecologia e Cidadania, TV.terra. Até o próximo programa.